Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos na semana 2 do PET 7 e o nosso tema é Ambientes Tropicais e Impactos Ambientais. Essa é a capa do livro de vocês. E nós vamos estar começando falando sobre as nossas florestas tropicais, certo? As florestas tropicais armazenam grandes quantidades de carbono, então ela recicla muito carbono, tem as menores flutuações sazonais no fluxo de carbono. Então, mantém essa reciclagem, não há uma variação muito grande, né, devido às estações do ano, né, é sempre essa quantidade, não varia muito. Abriga cerca de 50% da biodiversidade terrestre, então é uma floresta muito rica, que tem muitos animais, muitas plantas, e que muitas nós nem conhecemos. Desempenha um papel fundamental para regular a oferta de recursos hídricos para a conservação dos solos. A floresta é um grande regulador do clima, né, dos nossos rios, dos nossos lagos, e além da conservação dos solos, certo? As ações humanas que causam impacto na natureza. Nós temos as principais, que são três: a industrialização, a urbanização e a agropecuária. A industrialização joga N poluentes na atmosfera, polui rios, polui o solo, é extremamente danosa. A urbanização. A urbanização provoca esgotos que jogada nos rios polui os nossos rios, além de poluição sonora, poluição visual. Agropecuária. Há um aumento da degradação e perda de nutrientes do solo. Então, o uso excessivo de fertilizantes pode tornar o solo infértil. Redução da capacidade de filtração da água no solo, que esse solo ele pode ficar, digamos, mais compacto, né? E pode haver a redução da água. Nossa água ela escorre. Contaminação das fontes de águas e assoreamento. Assoreamento eu vou explicar para vocês nos próximos slides, que é super importante, viu, gente? Com isso, causa diminuição dos mananciais, extinção das espécies, inundações e erosões. Erosões é o desgaste do solo. Poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma proteção que a Terra nos dá contra os raios UV, que são raios extremamente nocivos do Sol. Chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva que corrói monumentos, pode enferrujar portões, essas coisas. É uma chuva extremamente danosa. Além que pode prejudicar a vegetação também. E a agravação do efeito estufa. Além disso, causa também inversão térmica e ilha de calor. Nossa, Vanessa do céu, o que é inversão térmica? A inversão térmica num dia normal, que não tem inversão térmica, nós temos um fluxo de ar. Então, nós temos o ar mais frio, logo acima da atmosfera. Nós temos o ar frio, mais embaixo. E nós temos o ar quente. Então, o ar quente, ele é menos denso e ele sobe. E o ar frio desce. O ar frio esquenta e sobe. Então, aí nós temos um fluxo de ar, nós temos ventos. Então, há uma dispersão dos poluentes. Na inversão térmica, ocorre no inverno, nos dias frios. Ocorre muito isso. Então, no ar frio, por ele ser mais denso, ele não consegue subir. Então, tem o ar frio, o ar quente e o ar frio. Esse ar quente ele fica preso ali e não consegue subir. E o ar que é frio, ele é mais denso, ele desce e fica ali e retém poluentes. Quando que vocês podem ver isso? No inverno. Se vocês pegam uma imagem de São Paulo, nos dias de inverno, vocês vão ver que no horizonte tem uma faixa cinza. Essa faixa cinza são os poluentes, que não conseguem se dispersar. E nós temos também a ocorrência de ilhas de calor. Mas o que é ilha de calor? Ilha de calor é quando, na região central da cidade, tem muitos
muitas construções, né? Muito concreto, muito asfalto e poucas árvores. Com isso, há uma retenção do calor. O asfalto, concreto, retém muito calor. Então, há um aquecimento excessivo nessa região, em comparação a outros lugares da cidade, como no parque, nas zonas residenciais e na zona rural. A diferença de temperatura entre o centro da cidade e a zona rural pode chegar a incríveis 10 graus. 10 graus. Então, assim, é uma diferença muito grande entre o centro da cidade e a zona rural. Vanessa, por que o desmatamento ocorre? O desmatamento, ele acontece principalmente como consequência da extração da madeira para fins comerciais. Então, muitos fazendeiros dessas regiões cortam madeiras ilegais para poder exportar, para poder vender. Né? São madeiras muito caras. Né? Uma das mais valiosas que nós temos é a madeira do ipê, que ela é extremamente valiosa, né? Que é comercializada para fora, então dá muito dinheiro. Instalação de projetos agropecuários. Então vai lá, desmata para poder colocar gado. Acontece muito. Implantação de projetos de mineração. Vai uma empresa de mineração lá, se instala e acaba com aquela floresta e começa a extrair minério daquela região. Construção de usinas hidrelétricas. Como exemplo, nós temos a Belo Monte, que é uma briga muito grande entre os indígenas para que essa usina não seja construída, porque vão acabar com a reserva deles, certo? Então, usinas hidrelétricas, elas têm um impacto muito grande no meio ambiente. Não são fontes limpas entre aspas, né? Não é uma fonte que causa pouco impacto, pelo contrário, causa muito impacto. Propagação do fogo resultante de incêndios. Isso acontece muito, taca fogo na floresta para poder fazer pasto. É que eles mais fazem. Né? Nós temos exemplo aí do Pantanal, né? Que o povo lá lascou fogo lá para poder fazer pasto. As consequências dos impactos ambientais em regiões de floresta. Nós temos o quê? Um aumento do processo erosivo que levam a um empobrecimento do solo. Na erosão, já falei para vocês, que é o desgaste do solo. Com isso, o solo ele pode se tornar infértil, né? Ele pode se tornar mais pobre. Assoreamento dos rios e lagos, que resulta do aumento da sedimentação que provoca enchentes. Então, com a erosão, os sedimentos eles caem e depositam no fundo dos rios e dos lagos. Com isso, a profundidade diminui e há inundações nessas regiões. Rebaixamento do aquífero causado por menor infiltração da água da chuva no subsolo. Então, a água da chuva ela não é mais tão filtrada, né, porque o solo tá pobre ali, causou danos nele. Então, a gente há uma diminuição do aquífero nessa região. Diminuição dos índices pluviométricos em consequência do fim da transpiração das plantas. As plantas elas transpiram. Com essa transpiração, nós temos chuvas. É por isso que na região da floresta amazônica há um grande índice pluviométrico. Nós vimos na outra aula, né, que ali é uma região de clima equatorial, que chove demais. E quando nós arrancamos essas plantas, o volume de chuva diminui. Isso é extremamente danoso. Elevação das temperaturas locais e regionais como consequência de maior irradiação de calor para a atmosfera a partir do solo exposto. Foi o que eu falei na questão das ilhas de calor. O solo ele está mais exposto. O que acontece é um aumento da temperatura muito grande. Né? As nossas florestas elas são como um ar-condicionado natural. Por isso que é necessário nós preservarmos para o nosso bem mesmo. Agravamento do processo de desertificação. Então, ao longo do tempo, todas essas ações do homem podem tornar nossas florestas deserto. Pode acontecer. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de
de um acidente ambiental, né? Acidente não, né? Não foi acidente, né? Pra mim isso foi algo que tava pra acontecer mesmo. Que foi em Brumadinho. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Foi quando a barragem de rejeitos de minério de ferro explodiu, né? A barragem ela rompeu. E o mar de lama causou mortes, destruição e prejuízos incalculáveis. Os danos podem levar décadas para ser recuperados. Então, os danos causados pela barragem de Brumadinho vão ser décadas e décadas. Pode ser até centenas de anos para recuperar essa região novamente. Devastou cerca de 133,27 hectares de Mata Atlântica. Nós já não temos Mata Atlântica, né? Nós temos poucos focos de Mata Atlântica. Eu até falei para vocês na aula passada. Há poucos focos mesmo. Contaminou o rio Paraupeba, que é um dos afluentes de São Francisco. Então o rio ele se tornou um rio morto. Não existe mais espécies naquele lugar. O Ibama chegou a multar a Vale em 250 milhões. O que é muito pouco, né, gente? Pelo dano que a Vale fez nessa região, é muito pouco, 250 milhões. Para eles é fichinha. Tá? Lembrando que a Vale é uma empresa privada. Tá? A Vale ela era pública e foi privatizada. O solo ficou infértil, se tornou infértil. E por que tudo isso aconteceu? Deficiência na fiscalização do governo federal. Nós temos políticas públicas muito falhas para poder fiscalizar essas empresas de mineração, fiscalizar essas empresas de agropecuária. Por isso que eles fazem o que bem entende e quando acontece algo desse tipo, não há punição. Simplesmente não há punição. Né? Então, a nossa legislação, as nossas leis são muito frágeis. Certo? Por isso que eu quero que vocês pensem mais sobre isso, sabe? Procure sobre as leis, o que falam, né? Sobre o que mudou com esse novo governo, com esse governo, né? O que esse governo fez? Ele afrouxou as leis? Ou ele foi mais rígido nas leis, né? Então faça essa pesquisa na casa de vocês, tá bom? Vamos para as nossas atividades. Primeira atividade: as florestas tropicais em todo o mundo continuam a diminuir. Destruindo as florestas tropicais, arriscamos a nossa própria qualidade de vida. Responda: por que as florestas tropicais devem ser protegidas? Letra B: por que as florestas tropicais são tão importantes? Então vocês vão responder aí. Número 2. Cite os principais impactos ambientais causados pelo desmatamento. Então vocês vão ver e vão colocar. Número 3. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando obstrução dos fluxo de água e destruição desses habitats. Como é conhecido esse problema ambiental? Eu expliquei para vocês, tá? E número 5. Observe a tirinha seguida do Maurício de Souza. Hey, Cava, você sabia que os caraíbas se chamam Jaci de Lua e Miboi de Cobra? E aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, vocês vão fazer uma análise dessa charge e vão responder. Né? A tirinha apresenta uma crítica à noção de progresso. Discorra sobre o assunto. E por fim, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato pelo meu e-mail, vanessa.carneiro.alunos@ifstudiaminas.edu.br, tá? Será um prazer tirar dúvidas de vocês. E assim, qualquer dicas que vocês tiverem, se você estiver gostando do vídeo, por favor, vocês podem falar até nos comentários abaixo, tá? E pode falar no meu e-mail também. Tá, gente? Um grande abraço, até a próxima semana.